O assunto por aqui agora é a qualidade de pastagem. Sobre esse tema, a Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com um especialista em solo e nutrição de plantas e que fala dos reflexos de uma boa pastagem para o produtor. Acompanhe. O investimento em uma pastagem de qualidade tende a garantir mais rentabilidade para o produtor. Essa afirmação é do engenheiro agrônomo Eduardo Silva Silva, que está aqui comigo e que é também especialista em solos e também em nutrição de plantas. Seja bem-vindo ao SBA, Eduardo. Oi, Sara, é um prazer estar no canal do Boi. Eduardo, começo te perguntando o que é uma pastagem de qualidade, que atributos que ela precisa ter? Olha, Sara, de largada eu já diria que é uma pastagem mais palatável, aquela que o boi come e não deixa nada para trás. Como tornar essa pastagem mais tenra, com mais biomassa, com mais folha, índice de área foliar? Eu tenho que ter mais raiz, né? Porque uma planta com mais raiz, ela é uma planta com mais boca também. Ela come muito mais, ela bebe muito mais, e isso com certeza se converte em biomassa e o animal pode comer melhor e mais também. Eu aproveito até, na questão de palatabilidade, existem alguns nutrientes importantes no solo que confere essas propriedades que atraem mais o animal a comer, né? Por exemplo, o sulfato, ele baixa as concentrações de nitrato, né? E isso o animal percebe. Isso faz com que ele avance, rapando literalmente o pasto. Eduardo, qual que é a importância do cálcio e também do enxofre? A importância ela é igual ou maior aos outros macronutrientes que nós estamos acostumados a conhecer, que é o NPK. Muito se falou em NPK, passamos muito tempo numa agronomia baseada no NPK. Eu fui um estudante de agronomia que aprendeu a fazer fertilidade e correção de solo só com NPK e com calcário. Hoje, fora da academia, esse mundo se ampliou. Hoje percebe-se que cálcio e enxofre, para muitas culturas, é consumido igual ou até mais do que alguns macronutrientes que compõem esse ternário NPK. Mas vamos direto à questão dos benefícios. Uma planta com cálcio é uma planta que consegue enraizar mais, porque o cálcio ele seria a ponta de uma broca. Vocês imaginem uma parede que tu tenta furar a parede com uma broca cega, tu tem que fazer muita força para poder empurrar essa broca para dentro. A raiz é a mesma coisa, uma raiz sem cálcio, ela faz muita força, ela perde muita energia para tentar penetrar no solo e acaba ficando com a raiz superficial e isso não dá vigor para a planta. Então o cálcio ele aumenta essa capacidade da broca estar mais afiada, por isso a raiz entra mais, o solo solta mais, o solo mais solto suporta mais ao pisoteio do animal. Então, para quem faz a rotação lavoura-pecuária, é muito comum usar, por exemplo, sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre junto. O enxofre torna a pastagem mais palatável e ele tem uma relação direta com o nitrogênio também. Tá? Então, o que acontece? Para quem faz a rotação e faz um melhoramento das condições ambientais para essa pastagem logo no inverno, com certeza, quando entra com uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, o milho, percebe-se um benefício, principalmente na física do solo. E isso se converte no inverno a produtividade animal e isso se converte no verão a produtividade da planta de lavoura. Então é uma relação de ganha-ganha numa visão de sistema. Certo. Eduardo, você estava me contando também que uma boa pastagem pode fazer com que, pode aumentar o número de animais por área, né? De que forma que isso acontece? O termo técnico correto seria a lotação, né? Uhum. Cada região tem o seu perfil de lotação, mas é uma lógica linear. Se eu tenho mais comida, eu posso botar mais boca, né? Então, a gente tem observado que o produtor ele tem conseguido colocar mais animal por área devido à maior oferta de alimento. Isso é uma vantagem, porque hoje nós temos que otimizar a propriedade que nós temos, seja ela pequena, média ou grande. Eu não posso me dar o luxo de sair comprando mais área, porque eu não consigo produzir mais na área que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar a profundidade. Para explorar a profundidade, eu tenho que colocar algo que faça a planta enraizar. O sulfato de cálcio é um exemplo novamente. Uhum. Muito rápido, muito solúvel, e o resultado o produtor vê na safra. Tá? Então, o que acontece? Enraizou mais, tudo que cresceu para baixo se reflete para a parte de cima. E tendo mais comida, tenho mais boca, tenho um aumento de lotação.
Eduardo, agora falando da questão da produção e, claro, da rentabilidade, né? Voltando para aquela questão inicial lá da nossa pergunta, da nossa entrevista, nossa afirmação. Quanto que isso reflete, uma boa pastagem pode se refletir na produtividade, falando especificamente da pecuária de leite? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, ainda essa relação de pastagem com incremento de produtividade na pecuária é algo ainda meio incipiente, pelo menos para nós. Nós sempre tivemos um foco muito em lavoura, mas isso se expandiu para a pecuária como? Através da nutrição de pastagem. Quando a gente começou a considerar a pastagem uma planta de lavoura, que precisa também de alimentos equilibrados, como uma planta de soja, como uma cana, como um pé de laranja, um cafeeiro, a gente começou a entender que uma planta bem nutrida, ela converte no animal. Então, para te dar um caso, nós temos no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, né, exemplos de incremento de produtividade. Como? Na pastagem, em torno de 30% a 40% do Tifton, por exemplo. Bastante coisa. Na fenação. E no animal? Aquele produtor que deu início ao melhoramento, à boa nutrição da pastagem, ele percebeu imediatamente um ganho no início de 2 litros por vaca dia. E aquele que acreditou no projeto, constatou, viu com os próprios olhos o potencial que tem da pastagem alimentando-a da forma correta, ele já chegou até 10 litros a mais. Isso, inclusive, pequenas propriedades. Pequenas propriedades, principalmente. Interessante, é um número bem impactante, né? Bem impactante, e para nós é uma satisfação muito grande de poder contribuir nessa cadeia, né? Que a gente sabe que as pequenas propriedades, elas contribuem de forma muito significativa para toda essa cadeia de fomento no agro, né? E é o que o produtor busca, né? Ainda mais em tempos em que o preço do leite fica mais baixo, naquelas épocas é importante ter essa produtividade maior, né? São investimentos importantes e necessários. Exatamente. Eu acho que o desafio de todo técnico, de toda pessoa envolvida no agro, tu, o produtor, o técnico palestrante, é o quê? Levar a tecnologia do laboratório ao campo, esse é o serviço de extensionismo, né? Isso eu trago a importância das Emater, das Epagres, de tudo isso no Brasil, né? Levar numa linguagem que o produtor absorva e seja factível para a sua propriedade, para a sua realidade, né? E fazer com que ele baixe custo, e baixando o custo ele sinta no bolso esse aumento do lucro, né? Porque a cadeia agro não é diferente de uma indústria, não é diferente de uma loja. A gente tem que reduzir custos e aumentar lucro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e fico às ordens. Esse foi então Eduardo Silva, engenheiro agrônomo e também especialista em solo e nutrição de plantas.